Iniciamos então nesse instante o nosso Gênese no Lar, estudo embasado em o Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a Deus a oportunidade de nos reunirmos neste domingo, dia 2 de agosto de 2020, para falarmos um pouquinho sobre a questão das doenças e enfermidades que nos acometem e para entendermos o quanto se faz necessário trazer para nós o trabalho intransferível e individual da autotransformação. No item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Hahnemann nos diz que o corpo não dá impulsos viciosos ao espírito e que cabe-nos compreender de que todas as virtudes e todos os vícios, e aí citamos também as imperfeições, são inerentes ao espírito, ou seja, o comandante geral. E ele nos coloca numa posição de reflexão quando nos diz assim: a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o que mais que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Vejamos então algumas informações coletadas em obras de Kardec e outros autores também a respeito daquilo que vivenciamos, porque queiramos ou não, estamos vivenciando uma etapa reencarnatória, onde muitos de nós puderam escolher o gênero de provas, não a prova, mas o gênero, e outros tantos aceitaram-na de forma não muito conscienciosa, mas em função de verem a necessidade do aprendizado para a continuidade e aplicação da lei do progresso em nós, por nós. Doenças e enfermidades. Qual a diferença entre doença e enfermidade? Quais são as suas origens? Como se dá o mecanismo de instalação? Afinal, o perispírito, em função do corpo físico estar em sofrimento, encontra-se doente ou ele encontra-se enfermo? E qual a diferença disso que nos traz a resultante para o nosso estudo, aprendizado e compreensão de nossas provas? No contexto de dicionário, nos fala que a doença, que vem do latim dolentia, apresenta uma condição anormal de um organismo
e geralmente a doença está associada a sintomas específicos. Pode ser causada por fatores externos ou malfunções internas. A doença provoca o padecimento físico ou moral. E ela é debelada. Quando debelada no início, às vezes extingue-se por si só. O que a diferencia da enfermidade é que a enfermidade é a alteração danosa do organismo, em ocorrendo o avanço, a evolução da doença. É como nós entendermos que quando temos uma febre, o corpo está avisando que tem algo errado, e se não cuidarmos, ou até mesmo cuidando da febre, e não identificando a causa, e não trazendo o tratamento necessário, essa febre avança e apresenta uma doença do corpo físico e pode evoluir para uma enfermidade. Então, não existe algo que aconteça de repente por acontecer. E nós sempre temos um aviso sobre aquilo que está por vir. Se nós não tomamos cuidado, trazemos a doença e aí com a instalação da enfermidade, nós teremos tantos outros trabalhos a realizar, interior e exteriormente, para nos vermos livres da doença e retomarmos a condição considerada saudável. E por que Hahnemann citou que todas as virtudes e os vícios são inerentes ao espírito? É porque no espírito que tudo ocorre, da onde tudo provém. Afinal, o que nos leva a doenças e enfermidades interiormente são provocadas pelo pensamento. E tanto o pensamento quanto a inteligência são atributos do espírito e não do corpo físico. Diante dessa colocação, podemos concluir que está no espírito a origem das doenças. Entendamos então o mecanismo da instalação. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito de que os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios. Então, aquele que encontra-se vicioso em determinado procedimento, um outro tendo contato com ele, pode ser influenciado. De que forma isso? Estamos vivenciando uma pandemia. A transmissão da doença provocada pela pandemia se dá pelo contato dos homens entre si. E aí todos aqueles que estão, de uma certa forma, amarrados nesse processo de progresso, atrelado momentaneamente à humanidade através de determinada doença ou enfermidade, ele acaba sendo contaminado.
Por isso é que devemos cuidar do que falamos, do que pensamos, do que estamos contaminando os outros, seja com bons sentimentos, boas palavras, bons pensamentos, seja com atitudes desconectadas do divino, pelo qual levamos a influência de provocar o aparecimento de situações de difícil reversibilidade em função do outro se encontrar fragilizado e pelo simples contato se contaminar. O pensamento, ele é modelador de formas e imagens. E essas imagens, dependendo de quem está recebendo a influência, elas poderão ser efêmeras, ligeiras, rápidas ou duradouras. E traz consigo o pensamento energias boas, mas em maior grau pela nossa própria condição planetária, energias hostis que alimentam não somente o nosso, como o pensamento dos outros. E isso faz com que deixe resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual de quem está transmitindo e também de quem está recebendo. E como se dá a drenagem dessas energias maléficas, ruins? Muitas das vezes, e eu diria na maior parte das vezes, a drenagem dessas energias ocorre através do corpo físico, em se apresentando como formas patogênicas diversas. Portanto, o corpo físico funcionando qual aspirador, ou para quem é da antiga, como eu, mata-borrão, né? Para os chamados fluidos densos do perispírito, vai atrair mazelas resultantes do descontrole do espírito. No primeiro momento, nós somos influenciados. No primeiro momento, nós somos contaminados por energias hostis emitidas pelos outros. Já no segundo momento, pela própria contaminação, nós passamos a atrair, dando vida a essa forma e dando corpo às doenças que se instalam. Por isso, o alerta, não somente de Kardec, como de André Luiz, Emmanuel, Hermínio Miranda, Torinho Nazareno e tantos outros que nos legaram bons ensinamentos, quando nos falam de que grande é a responsabilidade que temos com o nosso pensar. Muito bem. Sendo o espírito intermediário, sendo o perispírito intermediário entre o espírito e o corpo físico, há um outro corpo muito pouco estudado que precisamos aprender a respeito dele, porque Kardec nos fala isso em O Livro dos Espíritos, que ele trata como etérico. Enquanto o perispírito é a ligação
do corpo físico com o espírito, o etérico é uma ligação e uma forma de prender o espírito ao corpo físico, é o caminho inverso. E esse corpo que podemos tratar como duplo etérico, ele tem uma função específica, sendo um verdadeiro redutor da energia sutilíssima do espírito a refletir nos corpos inferiores. Para atuar na matéria, o espírito trabalha da seguinte forma: ele ordena ao perispírito, que mobiliza o duplo etérico, funcionando como redutor, ele transmite exatamente aquilo que é possível para o corpo físico suportar, seja energias hostis ou benéficas, mas que são sutilíssimas, ao corpo físico. E o corpo físico obedece ao ser espiritual, ao imortal, ao espírito em si mesmo. Porque nós podemos imaginar o seguinte: se não houvesse esse redutor, um simples sentimento de alegria poderia provocar o desencarne de uma pessoa. Mas acontece? Acontece. A gente sabe de alguns casos, e todos nós sabemos, de uma ou de outra forma, de alguém que ficou tão feliz quando um neto, um filho ou uma pessoa muito querida prestou vestibular e entrou na faculdade. E essa alegria descontrolada, que é uma energia boa, por não ter sido controlada pelo espírito, provocou um aneurisma, um AVC, um ataque cardíaco. E são energias boas, de alegria. Mas por que não funcionou nesse momento com esta pessoa esse redutor? Por quê? Sendo o duplo etérico não trabalhado corretamente por nós, e eu vou explicar logo em seguida por quê, esse trabalho de intermediação não ocorre de forma equilibrada. E ele intermedia tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Porque ele atua no perispírito quando leva informações aos corpos superiores e espírito. E ele atua também no perispírito quando as informações devem chegar ao corpo físico. Ou seja, ele intermedia tudo o que ocorre do físico para chegar até o espírito e do espírito para chegar até ao corpo físico. É um corpo que ele forma-se com a encarnação, isso está também em O Livro dos Espíritos, pesquisem etéreo ou etérico, vocês encontrarão. Ele forma-se, portanto, com a encarnação e não possui existência própria, como a tem o perispírito. Vida própria, existência própria. E ele vai se desintegrar após a morte do corpo físico. Tal corpo fornece informações valiosas quanto ao estado de saúde física
e também a evolução espiritual de cada um. Alguns entendem esse duplo etérico como a aura. Não vamos adentrar nessa questão nesse momento, porque caberia um outro estudo mais prolongado, com pesquisas sérias e aprofundadas. Mas para que possamos ficar alerta, o duplo etérico tem a função de absorver energias vitais do ambiente, distribuindo-as equitativamente para o corpo físico, assim como para o perispírito, e tudo é trabalhado nesses dois corpos. Mas ele detém a cota responsável pela manutenção de saúde física, trabalhando inclusive até o fluido vital do qual nós somos portadores, e como citado nos estudos dessa semana, é o componente de produção do ectoplasma. E ele pode, assim como já foi demonstrado por alguns pesquisadores, a fotografia Kirlian, por exemplo, é um dos instrumentos que foi utilizado para a detecção daquilo que foi tratado como aura, e nós estamos falando do duplo etérico. Ele permite até mesmo que seja feito por pessoas conhecedoras da área de saúde a diagnose ou o diagnóstico precoce de males que futuramente venham a acontecer ao indivíduo. E aí nós vemos o tanto que ele está conjugado ou conjuminado com o perispírito, porque Kardec nos fala que quando o homem se debruçar para estudar seriamente o perispírito, muitas doenças, antes de aparecerem no corpo físico, serão detectadas e poderão ser tratadas antes que elas explodam no corpo físico, trazendo mal-estar e desconforto. E como tratar bem de tudo isso? Aí entra outra situação muito comentada em todo o Evangelho, além de outras obras de Kardec. Precisamos constantemente da prece. Em especial, estamos falando hoje da necessidade da prece para a manutenção do equilíbrio do duplo etérico. Porque nos é informado por um estudo científico feito por Gerber e Tyler, médicos americanos que publicaram um livro que chama-se Medicina... Eu esqueci o nome do livro agora, acreditam? Mas é medicina, eles tratam tratam a medicina e falam das curas através da imposição das mãos, da prece, do passe. E é uma obra não espírita, mas que traz todo um conhecimento já identificado por nós na doutrina espírita, que hoje já adentrou aos estudos acadêmicos e que já faz parte até mesmo do currículo normal de quem estuda enfermagem, principalmente. Medicina vibracional, né? É isso, né, Márcia? E aí nos informam os bons espíritos de que a falta da prece diária, constante,
E não é preciso palavras para fazer prece. Um bom pensamento é uma prece. Um trabalho realizado com amor é uma prece. E como todo pensamento útil é um trabalho, todo trabalho bem feito torna-se prece. Não precisamos parar com aquilo que estamos fazendo para fazer uma prece. Nos veio uma pessoa no pensamento, deseja ela que ela esteja bem. É uma prece poderosíssima, porque estamos emitindo um bom pensamento para alguém que vai influenciar não somente na pessoa, em nós, mas no meio ambiente também. E quando falta a prece, o duplo etérico fica como uma colcha de retalhos e cheia de buracos. E é através desses buracos que ocorre a instalação de doenças no corpo físico. Não fazer prece, não orar, não trabalhar no amor com amor, vai nos permitindo a manutenção do desequilíbrio de um corpo que vai atingir, no mínimo, outros dois, que é o corpo físico e o corpo perispiritual. E Gerber e Tyler, em 2004, nos alerta o seguinte, vou repetir, não é obra espírita, tá? Medicina vibracional é uma obra construída por 2 médicos. E eles dizem assim: nós acumulamos um grande conhecimento a respeito de um aspecto do material que constitui o corpo físico, mas sabemos muito pouco, mas muito pouco mesmo, do etérico. Olha o alerta vindo de fora das fileiras doutrinárias. Ok. Quais os corpos ou que a doença ou a enfermidade provoca lesões de difícil retrabalho? Aí André Luiz nos informa de que a etiologia das doenças no perispírito encontram-se matrizes sutis que dão campo ao surgimento da doença no corpo físico. Ou seja, estamos falando aqui das causas e aflições que nos chegam em função do nosso passado. Essas matrizes sutis já estão instaladas no perispírito e elas vão ser transferidas para o corpo físico pela necessidade de que tem o espírito para se refazer dessa situação de dor e sofrimento, e promovendo as transformações necessárias, promoveremos também a cura. Não nos enganemos. As pessoas costumam recomendar, no meio espírita, para alguém que está doente, fazer uma cirurgia espiritual. Muito bem. Mesmo que essa cirurgia espiritual seja feita, ainda após a cirurgia, como qualquer outra cirurgia aqui no corpo físico, na matéria, no plano material, após a cirurgia é necessário o repouso, às vezes até completo, para a recuperação de forças. A cirurgia espiritual
não somente exige um repouso natural, mas exige a transformação, que é um trabalho próprio. Se nós nos colocamos em condição de realizar uma cirurgia espiritual por termos algum problema gástrico, uma úlcera, a cirurgia ocorre, o socorro vem. Depois de algum tempo, nós voltamos a ser aquela pessoa colérica, raivosa, desequilibrada, vai retornar, muito das vezes em piores condições, a úlcera. Então a cirurgia só se completa com a transformação, com a mudança, com o bem-estar que nós podemos provocar em nós mesmos, trabalhando as virtudes, como disse Hahnemann, que são inerentes ao espírito, do amor ao próximo, da paciência, da tolerância, da compreensão, do auto-perdão e de tantas outras coisas que a vida nos conclama constantemente a mudanças, a alterações boas, para que não ocorram as alterações danosas. Portanto, a origem das doenças está muito acima também do perispírito. Já incrustou-se no corpo mental e através dele vamos criando criações mentais mórbidas que vão se refletir no perispírito em relação ao desencarnado, mas que além de refletir no perispírito, explode no corpo físico, que é a situação do encarnado. Quando procedemos a uma cura, e lembramos sempre que a cura não depende somente de um médium curador, da intervenção de bons espíritos, do auxílio através da misericórdia e bondade de Jesus, da permissão divina, ela em especial nos faz experimentarmos a necessidade de nós trabalharmos a nossa própria cura. Entendemos que quando Jesus diz: "A tua fé te curou", ele está também dando um recado. Você é talvez o principal agente da sua própria cura. Se não errar mais, ou se errar menos, mas evite o erro, para que mal maior não te aconteça. E mesmo com o tratamento espiritual de que somos conhecedores, existente em nosso meio, para que esse tratamento tenha efetividade, é necessário a nossa participação direta e com certeza a maior cota cabe a nós. Por isso que todo tratamento espiritual em nós e nos outros, ele é feito principalmente com a reeducação da mente e, consequentemente, com a mudança da atitude mental de cada um. E finalizando o nosso bate-papo da manhã, deixemos 3 pensamentos.
Evitemos nos sugestionarmos com formas sutis, maléficas, pois pode acordar em nós a enfermidade que está presente no espírito e que talvez nem fosse o momento certo dela aparecer. Poderia ser algo para o futuro e que a nossa autotransformação no futuro pode mudar até essa situação da necessidade de vivenciar certas coisas que deixam de ser necessária para nós. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeiro pensamento, primeira reflexão. O amor cobre uma multidão de pecados. O outro recado. Todas as doenças do qual somos acometidos é como a febre para o corpo físico, porque a doença só nos indica de que nós estamos afastados das leis morais. Primeiro recado, o amor cobre uma multidão de pecados. Segundo recado, aproxegue-se às leis morais através da obediência e da resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. E finalmente a mensagem do nosso mais querido amigo, porque o amor dele é incondicional, o meigo Rabi da Galileia, o médico dos médicos, quando ele diz assim: amigo, vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Procuremos então trabalhar em nós, em nos aceitando como somos, com todos os nossos vícios, com todas as nossas imperfeições, mas que possamos apreender, interiorizar, internalizar a realidade de que as virtudes também estão conosco e são inerentes a nós espíritos. E quando deixamos de errar, ou quando erramos menos, o mal também se torna menos. Lembremos do que está em O Livro dos Espíritos. Quanto menor a imperfeição, as imperfeições, menor é o sofrimento. Que Jesus possa nos amparar sempre, nos conduzir, nos direcionar, a fim de que venhamos a errar menos e com isso sofrer menos. Um bom dia a todos, um beijo em cada generoso coração que aqui está e que estará conosco. Muita paz e uma boa semana para todos.